Olá, olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um painel no estande do Grupo Studio aqui na Expo XP 2025. Aos assessores, aos escritórios que estão nos acompanhando e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pelos nossos canais de transmissão pela internet. Eu sou Maurício Ferreira, sou conselheiro no Grupo Studio, estou aqui bem acompanhado da Laura e do Matheus, que vão se apresentar na sequência. E hoje a nossa proposta é falar um pouco sobre algumas oportunidades que até então ficavam invisíveis dentro dos escritórios de assessoria de investimento. O Studio é uma parceria de longa data com a XP, atendendo os mais diversos escritórios em território nacional, vem desenvolvendo uma série de estratégias de performance e de majorar resultados para os escritórios, para os assessores e para toda a nossa rede. E o que a gente vai falar hoje é sobre algumas oportunidades que até então ficavam invisíveis nas áreas de M&A. E o Grupo Studio, com um braço especializado nas fusões, nas áreas de investimentos de empresas e de negócios, traz aqui essas duas estrelas, dois especialistas, para que nós possamos entender, no cenário atual, dentro dos escritórios de investimentos, como investigar, como entender e como potencializar essas oportunidades de M&A, que são grandes fontes de rendimentos e grandes fontes até mesmo para novos investimentos para todos os clientes da rede dos escritórios de investimentos. Então, eu vou passar a palavra brevemente para que a Laura se apresente aqui, começando da esquerda, né? Boa tarde, Laura. Boa tarde, prazer pessoal. Eu sou consultora aqui no Grupo Studio, trabalho com M&A há 10 anos e há 15 anos estou no mercado financeiro, com passagens por BTG, IGC e Centria Partners como uma das sócias. E acho que hoje, animada para ter esse bate-papo com vocês, a ideia é que seja um bate-papo mesmo, que vocês vão trazendo dúvidas no meio. Maravilha, realmente, essa é para ser uma mesa redonda aqui, pessoal, onde vai ser interessantíssimo que a cada momento vocês levantem a mão, interajam conosco, tragam as suas contribuições práticas da vivência e façam as perguntas importantes. Matheus, te apresenta para nós. Boa tarde a todos, boa tarde Maurício, Laura, um prazer aí estar com vocês hoje e principalmente um prazer estar falando aí com vocês, assessores de investimento. Acho que é muito legal essa parceria que a gente está tendo aí nos últimos anos. Falei já hoje aí com vários assessores na feira e, né, noto aí como o Grupo Studio conseguiu crescer dentro desse segmento e como a gente vem conseguindo ajudar muitas empresas através aí dessa conexão, né, dos assessores com os empresários. Mas falando aqui um pouco de mim, eu sou economista de formação pela PUC do Rio Grande do Sul. Trabalho aí há 4 anos dentro do Grupo Studio, sempre na área de M&A. Então é uma área espetacular. Desde da minha formação, né, em economia, já era muito ligado ao mercado financeiro e em finanças em si. Eu gosto muito, né, da análise financeira como um todo, da análise técnica. Então, em resumo, aí é isso. Maravilha, Matheus. Obrigado. Inicialmente, escritórios, assessores de investimentos olhavam principalmente ou sobretudo para ativos líquidos financeiros, né? Troca de gestão de investimentos e oportunidades mais voltadas para a liquidez financeira do seu cliente, sem propor, né, o incremento dessa receita a partir da geração primária, né? Esse cenário vem mudando bastante e hoje uma grande realidade é olhar para o maior ativo que geralmente o seu cliente pode ter na carteira, sobretudo quando ele é um empresário, que é o valor da sua empresa, do seu negócio. E essa empresa, esse negócio, pode com muita facilidade ser avaliado, passar por um correto procedimento de valuation, e daqui a um pouco ser uma grande fonte, um belo aporte de recurso financeiro, através da captação de um investidor, um percentual parcial, total, né? E a partir daí a gente criar novas receitas e poder trabalhar essa fonte de investimentos. Laura, qual que é o teu olhar sobre esse aspecto de olhar para o maior ativo financeiro do cliente, que geralmente é a sua empresa e que ele nem quantifica ou, na maioria dos casos, não sabe exatamente quanto que vale esse negócio? Perfeito. Eu acho que os assessores de investimento,
tem muito costume em falar com os clientes pessoa física sobre o planejamento de vida deles, né? Casamento, onde quer morar, quais são os planos, e muitas vezes não olham tão a fundo para a empresa desse cliente. Aqui em M&A a gente assessora transações tanto estratégicas ou financeiras, então sejam fundos de venture capital, private equity ou vendas majoritárias ou integrais para estratégicos. Então, se o seu cliente tem uma empresa, uma oportunidade de transação pode estar aí. Por exemplo, se ele já tem 100 milhões investidos, pode ser que ele venda uma empresa por um valor muito superior a isso e queira investir com o mesmo assessor que tem relacionamento com ele há muito tempo. Então, por mais que você esteja fazendo a gestão da liquidez atual dele, grande parte do patrimônio dele pode estar concentrado na empresa. Então, começar a olhar para isso como uma fonte de receita e como um ativo líquido que pode gerar uma carteira maior para ele é uma grande oportunidade. Maravilha. Matheus, a gente pode dizer, a partir das assertivas da Laura, que nós podemos criar uma nova linha de receitas, inclusive, para o escritório de investimentos. Nos fala um pouquinho, Matheus, sobre a nossa experiência no Grupo Studio com os escritórios que já trabalham conosco em M&A. Como eles vêm desenvolvendo essa atividade e como que está acontecendo na prática essa nova geração de receitas? Show de bola, Maurício. Acho que bem colocado aí pela Laura. A gente vem trabalhando aí muito forte, né? Principalmente a maioria dos escritórios que a gente conversa, eles entram, né, dentro da nossa rede através da revisão tributária, que é o serviço aí muito mais popular, e a gente vem aí trabalhando muito forte agora com esses assessores que já conhecem esse produto da revisão tributária, já validaram o nosso serviço, e também desenvolver essa linha, né, do M&A, porque como a Laura disse, é uma nova linha de receita, e é uma linha de receita muito representativa, é um produto que no final do dia vai te dar um high ticket muito alto. Então, ele é muito diferente, por exemplo, de um PRT que você faz em volume, né? Então você vai fechar 10, 20, 30 contratos em 3, 4 meses, enquanto em M&A, se você tem um fechamento, você vai ter um honorário muito alto, né? Também dependendo, é claro, do valuation da empresa no final do dia, mas é um produto que tem que semear, é um produto que a gente vai semeando, plantando semente, plantando no relacionamento que a gente tem com esses clientes. Então, e ele vai criando confiança. É um trabalho que exige muita confiança desse cliente. E é um produto que a gente tem que ter paciência, né, de investir um tempo para colher isso no futuro. Maravilha, Matheus. E aproveitando que a palavra está contigo, e dentro da carteira de investimento dos escritórios, dos assessores, quais gatilhos eles devem olhar e ficar mais atentos para saber quais são as empresas que são os principais focos? É faturamento, é perfil de sócio, é segmento? Dá um pouquinho de fala nessa linha, Matheus, para nós. Boa. Assim, a gente vê vários fatores, né, que vão ser ali decisivos para uma empresa ser interessante para um grupo investidor, para algum comprador estratégico, que vão passar pelo tamanho da empresa, né, uma operação. Quanto maior ela for, ela vai ser mais, vai ter uma tendência maior a ter interessados, né, dentro daquele setor. A margem principalmente vai afetar muito aí, principalmente depois de 2021. Hoje aí o mercado ele não olha mais para empresas que mal conseguem chegar no break-even, então a margem acaba sendo muito decisiva. Ninguém quer colocar o seu dinheiro num negócio que está se sacrificando ali para conseguir empatar. Então os investidores eles olham empresas que são lucrativas, que são saudáveis, empresas que sabem o que querem. Então o perfil do sócio também é muito importante. O perfil do sócio ele tem que entender, ele já tem que ter isso dentro da cabeça dele predisposto, que ele ainda fazendo uma operação, ele vai continuar mais um tempo também dentro da operação. Muito provavelmente são poucas operações que o sócio ele vai e vende a empresa e ele está saindo no outro dia. Isso é raríssimo, né? Basicamente não acontece. E, né, se ele está trazendo investimento também, ele está habilitado a ficar ali por muito tempo, traz um sócio investidor.
Outro fato é a organização, as empresas, né, auditadas, empresas que têm governança corporativa, isso acaba também trazendo um interesse maior, porque demonstra que a companhia ela tem um certo controle ali das informações dentro dela. O outro ponto, por exemplo, quando a empresa está olhando por uma captação de recursos, né, isso eu falo com muitos dos nossos clientes internamente, é que eles têm que saber o que eles vão fazer. Então, por exemplo, Matheus, eu estou procurando agora, quero crescer, eu preciso de 40 milhões. Tá, mas esses 40 milhões, o que a gente vai fazer de fato? Qual que é o teu plano? A gente vai expandir? Vamos expandir para outro estado? Vamos expandir, sei lá, estou no Rio Grande do Sul, vou para o Paraná, vou para Santa Catarina, vou para São Paulo, como é que eu vou chegar lá? Tá, eu vou expandir para lá, mas quais os canais que eu vou utilizar? Vou utilizar uma distribuição própria? Vou comprar caminhão, vou comprar carro, vou instalar uma planta ali numa área intermediária. Então, os fundos, eles gostam de quando o empresário ele já tem esse plano já dentro da cabeça dele mapeado, quando ele já tem um PowerPoint, quando ele já mapeou as oportunidades e, na verdade, ele está ali só, de fato, precisando realmente do dinheiro. Então, ele precisa de um sócio para entrar e que ele vai ali tocar. E é óbvio que tem sócio, né, quando a gente fala em captação, vai ter um perfil de sócio de captação, né, que vai colocar o dinheiro e vai deixar ainda o proprietário, né, tocando ali com uma autonomia muito grande, como também tem sócio que ele vai entrar, que ele vai também querer indicar muitas vezes um CFO, vai querer indicar um outro diretor. Então, isso varia muito. Maravilha, Matheus. Dentro desse mapeamento de perfis, de clientes, de oportunidades dentro da carteira dos escritórios e dos assessores, Laura, a gente vinha falando um pouquinho antes aqui nos bastidores sobre as probabilidades de uma empresa fazer aquisição, de quais setores que serão aquecidos, né? E tu fizeste um comentário que eu achei bastante interessante sobre o perfil do cliente que acabou de comprar. Quem acabou de comprar, ele tem um bom sinal, que ele já está conscientizado da possibilidade, da necessidade de uma compra. Então, eu posso ter esse cliente no meu escritório de investimentos, mas também preciso estar atento para o caixa dele. Eu preciso saber, além de tudo, se ele tem, além do apetite, caixa para uma nova aquisição. O que a gente pode falar nessa seara? Eu achei muito interessante tua fala hoje. Legal, eu acho que em perfis de compradores é importante você pesquisar quais empresas estão ativas em M&A. Então, é muito raro para uma empresa que nunca fez uma aquisição fazer a primeira aquisição ali na empresa do seu cliente. Ao mesmo tempo, se uma empresa acabou de fazer nos últimos 6 meses, 8 meses, uma aquisição, muito provavelmente eles estão focados em digerir essa empresa. Então, unificar os controles, colocar os funcionários em ordem, ensinar um pouco da cultura, e ele não vai estar apto a fazer uma segunda aquisição tão em cima do timing da primeira. Eu acho que quanto a setores, é importante, assim, uma coisa que a gente estava conversando, os assessores começarem a olhar para os maiores clientes que eles têm na base deles. Então, quais são os seus melhores relacionamentos que têm os maiores bolsos investidos, porque muito provavelmente aí vão estar as maiores empresas. E aí, por que as empresas maiores valem mais? O M&A pequeno e o grande dá o mesmo trabalho. Eu e o Matheus, a gente tem que ficar lá digerindo os números, tem que ter um advogado, um auditor, tem que ter todo um processo de M&A. Então, o estratégico que está captado, ele vai querer fazer um movimento que faça sentido e que realmente alavanque a operação dele. Então, ele vai querer olhar para operações que tragam mais tamanho e uma representatividade maior nesse setor ou nesse serviço que eles estão entrando. Então, por isso, acho que olhar para tamanho é um ponto super importante também. A gente falou em tamanho aqui, né, Laura? A gente pode fazer um paradigma sobre a evolução dos fundos, né? Como que ela está acontecendo, por que as empresas maiores tendem a ter mais valorização, qual que é a relação de faturamento, tamanho, posicionamento de mercado e quais os novos movimentos que os fundos estão fazendo com relação a tamanho de negócio. Tem perfis e perfis de fundos de investimento. Então, Venture Capital é um fundo que vai investir tickets menores e empresas um pouco mais voláteis, porque o retorno deles vai vir dos top 5%, 10% do fundo, que vai pagar a conta de todos os outros. Já fundos de private equity, que investem valores maiores,
eles querem empresas mais previsíveis, mais sólidas. Então, empresas que têm receita recorrente, que têm menos volatilidade, é uma coisa que eles precisam ter um retorno mínimo de, por exemplo, 3 vezes dinheiro entre a entrada e a saída no investimento. Então, eles precisam ter um portfólio que todas as empresas vão continuar crescendo. No Private Equity é diferente do Venture Capital, que algumas vão pagar a conta de outras 50, 60 empresas. No Private Equity, todas precisam ir bem para o retorno ser bom. E aí, empresas, os fundos que tendem a crescer mais, o que acontece? O fundo de Private Equity, que começou captando 100 milhões e retornou 300 milhões no final do período do investimento, quando ele vai captar de novo, ele não consegue captar 100 milhões de novo, ele vai querer captar 500, porque todo mundo quer investir num fundo que deu 3 vezes retorno. Então, os fundos, historicamente, vão crescendo muito, os melhores retornos são os fundos que vão crescer cada vez mais. E aí, hoje em dia, os maiores fundos de Private Equity acabam sendo os melhores investidores, com os melhores times, que podem pagar melhor e fazer uma gestão melhor dos investimentos. Fazendo uma captação cada vez maior, se o cara tem 1 bi, 2 bi para fazer o deployment, para fazer as aquisições, ele não vai comprar 100 empresas. Se ele tem 1 bi, ele vai comprar 10 empresas de 100 milhões, 5 empresas de 200 milhões. Por isso que os maiores fundos acabam sendo os melhores e eles vão olhar para empresas maiores também. E aí, quanto mais comprador você tiver, aumenta a probabilidade de um comprador pagar mais pela sua empresa. Fantástico. Obrigado, Laura. Pessoal, os microfones estão espalhados aqui. Quem está presencial vai conseguir levantar a mão, fazer uma contribuição, fazer uma pergunta estratégica direcionada para um dos painelistas aqui. A gente está à disposição para fazer esse intercâmbio, certo? Na rede social vão ficar postadas as perguntas e depois a gente vai abrir um chat para as respostas. Mas falando, Matheus, agora direcionando aqui um pouco mais para a minha direita, gatilhos, né? Sucessão, crescimento acelerado, né? Perfil do empresário. O que a gente pode falar sobre gatilhos de abordagem? Como que a gente pode avaliar a empresa pelo olhar do momento dela, para a gente saber que é o momento adequado de falar sobre processo de M&A? Sobretudo levando em consideração que o empresário, geralmente, ele tem uma vaidade muito grande com o negócio que ele herdou, conquistou, que construiu, né? E é sempre delicado falar sobre M&A, né? Lá na região sul, onde o Grupo Studio vem, quando a gente fala que alguém está vendendo alguma coisa, logo se preocupa se aquela pessoa está quebrando, né? Porque está precisando de capital. No eixo São Paulo, a gente tem uma conscientização maior sobre a tomada de investimentos, sobre a captação de investidores. Mas alguns perfis, algumas características são quase que universais, Matheus. Dá para se mapear elas e elencar para que os escritórios levem esse dever de casa, esse insight, para conseguirem, na sua carteira, identificar com facilidade as oportunidades? Boa. Assim, a gente tem diversos fatores, você mencionou, essa questão do próprio crescimento acelerado é algo que vai sempre ali mostrar que a empresa ela tem a oportunidade de fazer uma operação, seja de captação, seja uma operação majoritária, que, né, dali a um tempo ele vai fazer uma transição mesmo de administração do negócio. E crescimento acelerado é um fator, porque crescimento acelerado também é uma característica de empresa que vai fazer um player comprador também estar mais interessado no negócio, né? Os fundos de investimento em geral, eles querem empresas que estejam crescendo, né? Isso é a nossa realidade do dia a dia, os fundos buscando empresas que tenham crescimento ou que tenham ali uma plataforma de crescimento interessante. A questão de sucessão, quando você, né, vê um empresário que já tem uma certa idade, tem daqui a pouco ou mesmo não tem filhos, ou tem filhos mas que não participam de nenhuma forma do negócio, é um indicativo, né, de um gatilho que pode servir para M&A. Outra questão é o empresário, aquele que já tem mais idade também, que está, né, tocando o negócio, cansou, e muitas vezes o assessor, por ter esse relacionamento próximo, ele vai perceber que aquele empresário, que aquele cliente, ele está mais cansado ali daquela rotina de tocar a empresa, muitas vezes chega num tamanho muito mais complexo,
a operação ela vai crescendo até chegar a um estágio em que muitas vezes ser familiar e ele estar sozinho na administração daquele negócio acaba sendo pesado, acaba ficando um peso nas costas. Ele tem que todo dia matar um leão por dia, né, na verdade. Então, muitas vezes o assessor, por ter esse relacionamento muito próximo, ele vai ter esse feeling daquele empresário que cansou e realmente, né, quer aposentar. Então, acho que esses são os principais características assim, de empresas que podem ali estar predispostas a passar por uma operação de M&A, Maurício. Eu não sei se alguém aqui já viu Succession, o seriado. Alguém? Esse ponto de falta de sucessão é importante, porque vocês que têm relacionamento com seus clientes, tem empresas e famílias que passam da hora do M&A. Às vezes a empresa já tinha que ter sido vendida e vai passar para a segunda geração, terceira geração, gerar conflito na família, aí tem que gerenciar junto com os primos. E muitas vezes isso poderia ter sido evitado. Às vezes a segunda ou terceira geração não quer tomar conta da empresa e quer ir trabalhar com outra coisa. Então, se passa a hora do M&A, acaba ficando tão complexo, porque acaba envolvendo tantas pessoas diferentes, que assim, acaba ficando cada vez mais difícil fazer uma transação com uma empresa que tem muitas pessoas tomando decisão. E aí todo mundo quer contribuir e aí vira briga de família. Então, eu acho que esse ponto de sucessão é super importante para vocês falarem com os clientes de vocês e entenderem, olha, seus filhos querem continuar tocando? Você tem uma filha única que já está trabalhando como seu braço direito, beleza, então você não vai ficar insistindo numa situação dessas, mas se existe um desejo dos filhos de irem trabalhar com outra coisa e o sócio, a sócia, fundador ou fundadora já está com uma certa idade, vamos começar a falar com o mercado, entender se tem esse interesse de empresas aquisitivas nesse setor e, no final das contas, o fundador ou fundadora só vai fazer uma transação se fizer muito sentido para eles. Você vai receber propostas, você vai avaliar, colocar todo mundo na mesa e ver se faz sentido o valor, se faz sentido a cultura, vários outros pontos. Então, é sempre válido abrir os olhos para essas oportunidades e evitar um problema no futuro quando o M&A já passou da hora. As famílias são diferentes, mas os problemas se repetem, né? O que a gente vê é que, em muitos casos, existem atividades que são bastante específicas, até mesmo reguladas por um mercado, que necessitam de uma formação específica, uma vivência ou uma experiência. Muitos casos, eu vou dar um exemplo aqui, como, por exemplo, os casos dos escritórios de contabilidade. São dificílimos de serem perpetuados nas mesmas famílias, porque necessitam de uma expertise, de um conhecimento técnico adequado e de uma disposição bastante grande, né? E muitas vezes os filhos cresceram naquele ambiente, vendo os desafios dos pais e querem qualquer coisa para a sua vida, menos aquele negócio. Eu trouxe aqui apenas um exemplo de escritório de contabilidade, que é uma das minhas áreas de formação, as contábeis, e acaba que puxa um pouco. Mas a gente poderia falar, Laura, também sobre a maneira sutil de engajar o empresário, de engajar o nosso cliente dentro do escritório de investimentos, para que a gente não saia da seara da expertise do profissional e não passe, talvez, para um lado de oportunismo ou um comercial exagerado daquele que quer promover alguma coisa para se autoalavancar, para gerar um recurso que o próprio escritório vai gerenciar. Não que isso seja de todo ruim, mas às vezes soa demais como comercial. Eu acho que tem alguns gatilhos, algumas abordagens que são mais sutis, mais tranquilas e que conseguem conduzir o empresário para a própria reflexão de saber se o capital dele está melhor alocado dentro daquele negócio, daquela empresa, que pode não ter uma sucessão, que pode ser um negócio que vai ser disruptado por uma tecnologia nova, ou que daqui a um pouco está sendo consolidado por um mercado muito maior e que, eventualmente, as minhas oportunidades como empresário vão escassear bastante. O assessor de investimento sabe que, da mesma forma que perguntar dos investimentos do seu cliente quando ele ainda não é seu cliente é um assunto bem delicado, uma potencial venda da empresa também é. Então, assim como na outra abordagem, eu acho que tudo depende do relacionamento.
Você não vai chegar para uma pessoa que você acabou de conhecer e perguntar se ele quer vender a empresa. Muito pelo contrário, eu acho que dentro da primeira pergunta que a gente falou, de começar a olhar para os maiores empresários dentro da sua carteira e começar a investir nesse relacionamento, eu acho que o interesse genuíno pelo setor de atuação do seu cliente é o que mais vai te aproximar dele. Todo mundo gosta de falar de si mesmo, então se você viu que o seu cliente tem uma clínica de reprodução, você vai começar a ler sobre o setor. E aí, já conectando com o tema de teses, né? Todo investidor, seja ele estratégico ou financeiro, precisa ter uma tese para fazer um investimento. Um dos investimentos da XP, por exemplo, no Private Equity, é em clínica de reprodução, porque a tese as mulheres estão trabalhando cada vez mais, tendo filho cada vez mais tarde, então precisa abrir mais clínica de reprodução e de fertilidade, porque as mulheres vão ter filho mais tarde. Isso é uma tese óbvia, com começo, meio e fim. A gente sabe que esse setor está em crescimento. Então, beleza, tem várias clínicas aqui, vamos começar a olhar para esse setor como muitas outros conglomerados e fundos estão começando a olhar. Então, vamos começar a mandar notícias sobre o setor para o seu cliente, vamos perguntar sobre a empresa para o cliente, começar a ir em evento e se fazer presente antes de começar a sugerir que você deveria contratar os studio brokers para começar a fazer um valuation da sua empresa. Isso acho que é um ponto muito posterior a essas primeiras conversas iniciais. Na medida que você vai ganhando confiança com esse cliente, ele vai te contando muito mais. Então, tem uma oportunidade aqui para o cara levantar uma dívida, para o cara receber um investimento minoritário, e como o Matheus estava falando, tem diferentes perfis de investidores, né? Tem investidor que vai colocar um valor baixo e não vai te encher o saco no dia a dia. Tem investidor que vai querer ser majoritário e mandar em todas as posições e ter veto e querer indicar o CFO e o CEO e tudo mais. Então, assim, tem estruturas diferentes para cada tipo de ativo. Se é uma empresa que tem muita receita de setor público, não tem como um setor privado comprar. Não vão comprar no Brasil. Aí, os compradores vão ser de setor público. Então, acho que tudo volta para a primeira questão de começar a pesquisar. Hoje, com IA é ainda mais fácil, mas começar a pesquisar quais setores estão tendo consolidação. Aonde estão esses compradores? Será que em logística tem bastante comprador, bastante gente captado? Educação, tem consolidação acontecendo. Clínica, hospitais. Então, em setores líquidos, sempre vão ter vários compradores. E aí você começa a investir nesses relacionamentos que você sabe que são líquidos. Não adianta investir numa empresa que pode ser muito legal, mas que não tem comprador. Porque a empresa, no final das contas, vale o quanto pagam. Não adianta a gente fazer um valuation lindo aqui, que o Excel aceita tudo, e no final das contas, se ninguém paga nada, a empresa vale zero. Então, começar a direcionar os esforços de relacionamento aonde tem potenciais oportunidades e investir num relacionamento de longo prazo para daqui a 2, 3 anos você colher isso. Só adicionando, Maurício, antes de ir para a próxima, que a Laura comentou, eu queria trazer, né, o exemplo do que a gente vive na realidade, porque as nossas operações, todas as operações que passaram pelo Grupo Studio, são relações que esse Finder, essa unidade que trouxe, são de extrema confiança. Por exemplo, o empresário que conhece essa unidade há 20, 30 anos, então tem uma confiança muito grande. É muito difícil o empresário ele confiar o mandato da companhia dele que ele está ali cultivando há 30, 40 anos, sem ele confiar no cara. Então, é muito difícil, daqui a pouco, uma pessoa que eu conheci há 2 meses, eu bater na porta dele, ô Fulaninho, tu quer vender a tua empresa? Eu posso te ajudar. Não é assim que se constrói, porque é uma relação de muita confiança. O empresário ele só vai ficar à vontade para falar qualquer coisa desse assunto se ele tiver muita confiança em vocês. Então, por isso que a abordagem de mandar notícias, de mostrar que, né, você está interessado pela companhia dele, que você está interessado em ajudar de alguma forma, de estar à disposição, é muito positiva. Mas a confiança, no final do dia, ela vai contar muito para uma operação como essa.
insights poderosos aqui hoje à tarde, a gente falando um pouco sobre conexão com esses empresários, estratégias de abordagem, estratégias de como entendê-los e conhecê-los dentro das carteiras que vocês já gerenciam e que já conhecem. E é por isso que esse momento é muito valioso, é muito gostoso de fazer essa troca com vocês todos aqui. Matheus, aproveitando que a palavra estava contigo, a gente falou aqui de perfis, e a gente falou bastante sobre o perfil do empresário que pode chegar no momento de entender sobre a tomada de um capital onde ele faça uma transferência de, muitas vezes, até 100% do controle acionário, né? A Laura falou um pouquinho aqui sobre estruturas, que nem sempre é necessário que eu faça uma transferência integral, uma venda total do negócio, e às vezes eu posso estar recebendo um capital parcial, né, de um sócio investidor que muitas vezes não tem know-how, não tem nem vontade de estar naquela frente daquele negócio, mas quer investir em um setor que cresça, em um negócio que tenha interesse, um negócio que tenha valor e que alguém queira comprar, como tu disseste, né, Laura? Mas a gente também pode estar passando, Matheus, por uma empresa onde eu tenho sócios ou um sócio apenas que está no momento de vida de crescimento, de aceleração, de desenvolvimento, aonde ele quer daqui um pouco buscar um capital de terceiro, não tem esse capital disponível, ou não quer investir, ou quer dividir risco, e quer um capital percentual. Muitas vezes, o direcionamento que ele tem no setor financeiro é a emissão de uma dívida, de um debênture, de um CRI, de um CRA, os mais diversos títulos financeiros que podem ser utilizados. Agora, falando da oportunidade do M&A parcial, como que a gente pode ter uma diferenciação, como que ele pode ter uma economia financeira e uma potencialização dos negócios utilizando o capital de terceiro sem que ele esteja comprometido com esse recurso através de uma via normal? Quando a gente fala em uma captação de investimento, né, envolvendo o equity da empresa, então você tem desvantagens e vantagens em relação a, por exemplo, ir no mercado e buscar uma operação de crédito estruturado, uma operação de um CRI, de um CRA, porque o que acontece, né, quando você vai via equity, você tem um sócio que vai estar junto com você, que vai compartilhar risco no final do dia. Então, você traz alguém de fora e que muitas vezes esse sócio ele não vai só aportar dinheiro, como ele vai, né, aportar o que o mercado chama de um smart money. Então, você traz uma pessoa que vai contribuir para o dia a dia e compartilhar o risco e também o ganho futuro lá. Quando, né, você tiver a realização desse investimento, você vai também compartilhar esse ganho. Então, só que tem aquela história, é melhor crescer o bolo e eu ter uma parte boa dele depois do que eu continuar com um bolo pequeno aqui e ter todo ele. Em relação a daqui a pouco um crédito, é uma questão que, né, você vai para o mercado, pega um crédito e o risco é todo seu. Se o projeto daqui a pouco tem um problema, você não consegue ter o resultado esperado, a responsabilidade, né, desse risco ele é 100% do empresário, do cliente, desse originador. Então, essa é a diferença e acho que isso que vai afetar muito a decisão desse empresário, né? Se eles têm daqui a pouco um projeto que ele acha que assim, 100%, ele tem basicamente 100% de certeza de que ele vai ter aquele retorno, às vezes é melhor estruturar uma dívida. Agora, se ele, né, também vê por um lado de buscar um sócio no mercado para ajudar ele a construir aquele negócio, aquele projeto de expansão, aí provavelmente vai ser melhor ele buscar uma captação de recursos via equity. E só complementando, eu acho que equity tem esse fator do smart money. Você quer trazer um sócio que vai te ajudar com o negócio. Se for dinheiro por dinheiro, o dinheiro de um fundo de investimento é bem caro, porque com CDI a 15% ao ano, o cara precisa dar 25%, 30% de retorno ao ano. Então, se você enxerga que esse private equity é um cara que vai te abrir portas, talvez internacionais, vai te ajudar com o relacionamento no dia a dia durante o período de 5 a 7 anos do investimento, acho que pode ser mais vantajoso você entrar com um private equity, porque ele vai trazer esse smart money, não só o dinheiro que ele vai investir, porque na contramão você vai passar, o seu cliente vai passar a ter um chefe que vai cobrar ele no final do mês,
vai querer entender os resultados, e muitas vezes os fundadores de empresas são muito solitários, não querem ficar respondendo para alguém. Então, tem prós e contras que eu acho que o fundo precisa trazer algo além do dinheiro para fazer sentido. Porque muitas vezes, se o cliente vai comparar uma operação de dívida e uma operação de equity, muitas vezes a dívida é mais barata. Mas é isso, né? Se der errado, o fundo, que é seu sócio, está no risco junto com você. Você não precisa devolver esse dinheiro. Agora, se é uma dívida, você já devolve o retorno combinado e você fica com 100% do bolo. Então, de novo, eu acho que assim como a assessoria de investimentos, depende de caso a caso. Eu sempre gosto de falar com o cliente para explorar todas as operações possíveis e decidir junto com você. Putz, como que eu posso ajudar aqui? Vamos fazer uma reunião junto com o pessoal que entende de M&A e entender quem são investidores, compradores, quem que consegue me ajudar a emitir uma dívida, quais seriam os custos de cada uma dessas operações, principalmente se o equity tiver cláusula de liquidez, que é uma coisa que os fundos estão usando cada vez mais, liquidação preferencial, que é basicamente ter um retorno mínimo no investimento que antigamente era 100% risco. Então, os investimentos de equity também estão começando a se parecer cada vez mais com investimentos de dívida pré-fixados. Então, acho que tem que ficar atento a todos esses pontos e, de novo, cada caso é um caso. Em suma, quem tem sócio tem chefe, né? O fundo quer as melhores garantias para o seu capital, mas achei interessante também quando o Matheus fala sobre o nível de convicção. Se eu tenho 100% de convicção na minha ideia, daqui um pouco melhor é buscar até mesmo uma via convencional, porque não, a gente está aqui para fazer contrapontos e não puxar a brasa para um dos lados, né? Daqui um pouco, pela convicção, pode ser o caso de a gente daqui um pouco tomar o capital e tomar o juro junto e dividir esse bolo sozinho, né? Em contrapartida, com o fundo eu posso ter ali um sócio que no final do dia esteja junto comigo, arcando também de acordo com o ônus que eu possa ter, a não ser agora com as novas expertises que a Laura bem traz, de o fundo querer garantir, né, um mínimo de distribuição no final do dia. Mas assim, Laura, voltando para ti, vamos falar um pouco sobre, na prática, quem está nos assistindo aqui, presencial e pelas redes, o que eu precisaria fazer, eu como assessor, eu como escritório de investimentos, primeiros passos claros, hoje no final do dia, o que eu saio daqui fazendo, qual a minha call to action, para que eu saia trabalhando com o M&A, para que eu comece dentro da minha própria carteira a olhar para essas principais oportunidades e monetizar não só o meu escritório, como o meu cliente, porque no final do dia é ele que paga a conta. M&A é um business de faro, então, primeiro, eu estudaria um pouco essas empresas que estão dentro da carteira dos clientes de vocês. Que mais vale? Tamanho, crescimento, margem. Então, empresas que tenham acima de 50 milhões de faturamento, no mínimo, seria um mínimo que a gente começaria a olhar para empresas que querem ser adquiridas, a não ser empresas de tecnologia que às vezes têm uma solução muito inovadora e seja alvo de aquisição. Empresas que estão mais organizadas, então que têm mais percentual de CLT do que PJ, empresas auditadas, com governança, já estão num passo à frente também a serem adquiridas. De novo, tem perfis de fundos que gostam de comprar empresa muito desorganizada e organizar. Mas hoje em dia a gente está vendo cada vez mais a empresa cada vez mais preparada, tem mais liquidez. E aí dentro desses setores também, além de tamanho, crescimento e margem, setores que estão líquidos, e aí, beleza, achei aqui 2, 3 empresas, investir no relacionamento, começar a ficar mais próximo, saber do dia a dia da empresa, para o fundador ou sócias da empresa começarem a te confidenciar um pouco mais do dia a dia, para que uma eventual operação de M&A não seja um único assunto mencionado, que seja um assunto dentre vários outros que vocês conversem. Maravilha, está aqui. Aqui estão dicas poderosas para quem quer iniciar com esses projetos nos seus escritórios. E, é claro, o Grupo Studio aqui inteiramente à disposição para auxiliar. Matheus, vamos falar um pouquinho sobre setores, né? A gente viu nos últimos anos, vamos falar de pandemia para cá, né? Algumas consolidações importantes acontecendo, mas a gente pode falar mais do passado também, né? Os ciclos de consolidação que vem acontecendo, né? Os setores que vêm se aquecendo e se resfriando.
que a gente pode trazer de insight para o futuro, o que dá para se ver. Vamos falar um pouco da atualidade e o que esperar para o futuro para quem está aqui se preparando para olhar para essas operações de M&A. Em quais setores tu aposta e quais setores são uma realidade hoje? Então, Maurício, quando a gente fala, né, em setores, é uma conversa muito macro, né? Assim, a gente pode pegar e, por exemplo, pegar os setores hospitais, por exemplo. A gente tinha ali até 2021, 2022, era um setor que, né, a gente via aquisições ali basicamente diariamente, né? Então, você via a Redditor comprando muita gente, você via outras aí grandes redes de capital abertas também comprando muita gente, é um setor que esfriou. Mas assim, o que assim, a gente enxerga, né? Até a gente vem muito dentro do próprio Grupo Studio, trabalhou isso e continua trabalhando, por exemplo, em setores aquecidos, é o provedores de internet. Então, provedores de internet é um setor que a consolidação é basicamente necessária, né, para você construir um negócio em larga escala e que seja muito otimizado, né? Então, é um setor que passa ainda por uma consolidação, desacelerou em relação a, daqui a pouco, 2 anos atrás, mas ainda dentro da educação e da saúde, por exemplo, a gente tem hoje o setor de educação voltada à saúde, então de faculdades de medicina. A gente tinha um caso até dentro do Grupo Studio, uma faculdade que passou a pandemia, e na pandemia as faculdades sofreram muito, né? Principalmente as presenciais, as de menor porte, as regionais, porque não tinha aluno. E as faculdades, elas não tinham aluno e ficaram endividadas. Mas a gente teve uma faculdade dentro do nosso pipeline que ela tinha um processo em aprovação para ela conseguir implantar vagas em medicina. E era uma empresa que ela estava, assim, o negócio que ela buscava à época era basicamente alguém que assumisse a dívida dela. Ela não tinha uma pretensão de buscar nem pela companhia. E quando ela conseguiu essa aprovação das vagas de medicina, ela conseguiu colocar isso dentro de uma operação por mais ou menos 2 milhões por vaga aberta, de medicina aberta. Então, um negócio que a precificação dela foi total em cima, né, desse setor aquecido, quão aquecido, para vocês verem o quão aquecido hoje, né, esse mercado de escolas de medicina, de faculdade de medicina, ele vem em alta. Então, tem aí diversos outros setores que a gente pode falar, produtos biológicos, a Laura acho que também tem alguns exemplos de logística fracionada, então, mas assim, setores eles são muito macros e cíclicos, né? Eles mudam muito rápido, então depende muito também da gente pensar, como a Laura mencionou antes, uma tese de investimento, ou seja, aquilo que a gente se coloca, né, no lugar de um fundo. Por exemplo, o exemplo da clínica de fertilização é genial, porque ele pega exatamente o exemplo da tese de investimento. É aquilo que no futuro a gente está vendo uma tendência comportamental como sociedade que somos, uma tendência comportamental que vai aí aumentar esse mercado muito mais. Então, é buscar essas tendências que a gente tem como sociedade e imaginar como que isso vai afetar a nossa economia. Interessante, Matheus. Várias reflexões aqui de acompanhamento de mercado, acompanhamento de tendências, olhar para as operações que estão acontecendo. É um aculturamento, né? Quem está entrando nesse mercado, como a Laura deu agora os insights poderosos, né? É estar atento, acompanhar, né? Olhar para os principais negócios que estão acontecendo. Mas, Laura, falando um pouquinho mais de prática, né? Como que o escritório, como que o assessor consegue ser um elo, né, entre um processo de valorização da empresa e conscientizar o empresário do número que ele tem na prática, né? Porque geralmente o empresário ele tem alguma noção do valor do seu negócio. Alguns estão mais setados no faturamento, outros faturamento, mais estoque, mais sede quando ela existe, ou a sua marca, né? Mas na grande maioria dos casos, os empresários não têm uma noção real. Eles têm um número subjetivo, com muita base em empirismo próprio, conhecimento do seu negócio, capacidade de faturamento ao longo de um espaço de tempo. Como que o assessor pode, na prática, ser esse elo de construção desse processo valorativo para um processo de valuation e futuramente talvez um M&A parcial ou integral? Sempre
o empresário, eu acho que vai achar que a empresa dele vale mais do que pagam. Que é a mesma coisa se você vai vender seu apartamento, você acha que vale mais do que pagam, e se você vai comprar, você vai querer pagar menos. E é por isso que a gente tem dor de cabeça todo dia no nosso trabalho. Mas a gente serve para criar essa ponte entre o que o comprador quer pagar e o que o vendedor quer vender. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é um report de valuation. Então, o empresário pode nos contratar como studio broker para fazer uma análise de valuation e entender qual é o intervalo de valores que aquela empresa hoje vale. Isso, obviamente, uma análise que a gente pode fazer. No final das contas, o que importa, como eu falei anteriormente, é quanto pagam. Então, dentro da análise de valuation, a gente sempre vai considerar quem são os compradores, quais são os múltiplos de transação no Brasil e fora que estão acontecendo nesse setor, quais são os múltiplos listados, de empresas listadas, que a gente pode aplicar os múltiplos para a empresa em questão e fazer um fluxo de caixa descontado. Então, geralmente, a análise de valuation é uma média, uma mediana dessas três análises, do DCF, dos múltiplos de transações e dos múltiplos de empresas listadas. Agora, além do valuation, eu acho que uma coisa, como eu comentei, que aumenta muito o valor da empresa é competição. Então, se tem um setor que tem muitos, por exemplo, dados, todos os setores estão entrando em dados, querendo investir em dado para mídia, dado para infinitos usos finais. Então, se tem um setor que tem muitos compradores, a gente não vai fazer um leilão, mas é óbvio que no final das contas, mesmo fazendo um processo organizado, esse preço vai subir, porque quem vai comprar a empresa vai ser quem paga mais. Então, acho que são vários fatores. Ao longo da vida do cliente, o assessor pode ir apresentando relacionamentos, abrindo portas que podem gerar vendas na empresa, podem gerar margens maiores e tudo, acho que começa, óbvio, no relacionamento, que você está começando a entender mais a empresa, mas você também pode começar a sugerir uma fusão branca, por exemplo. Uma fusão branca é quando a gente pega duas empresas que podem estar no mesmo setor ou não, e a gente leva para um comprador a empresa A mais B é igual a C. Não sempre uma empresa de 10 mais 10 vai dar 20. A gente pode levar uma empresa que a gente já conta com a sinergia. Então, a empresa do Maurício e a do Matheus, cada uma fatura 10 com 5 de resultado. Ao invés dos 5 mais 5 ser 10, eu posso levar uma empresa que tem 12, 13 de resultado, porque cada uma tem uma administração, um CFO, um RH e custos que não necessariamente precisam estar duplicados numa eventual aquisição conjunta das duas empresas. E aí a gente leva isso para o comprador e o comprador pode falar, não, eu gostei só da empresa do Matheus e não da do Maurício. Então, beleza, às vezes ele já está olhando uma empresa de 10 que ele não teria olhado se fosse ela sozinha. Então, tem vários potenciais, várias formas potenciais da gente gerar valor e entender como que essa empresa poderia ser comprada. Às vezes, sozinha, ela não tem tanto valor, mas sentando junto com um time de M&A, a gente consegue ser criativo e começar a tentar trazer alavancas de valor junto com o assessor para a gente criar oportunidades invisíveis. Maravilha. E acho que só para adicionar, também tem uma outra questão quando, por exemplo, a gente fala em valuation, é que um estudo de valuation, né, puro, um estudo de valuation que não considera nenhum outro cenário, somente cenário de crescimento da empresa, por exemplo, vão ter vários outros ativos que, por exemplo, o valor percebido de player para player, ele vai ser diferente. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma franqueadora. Uma franqueadora com 300 unidades. Só que a franqueadora, de resultado financeiro dela, não é dos melhores. Ela não justifica um valuation daqui a pouco de, sei lá, 100 milhões e se a gente for fazer um DFC vai ser 10 milhões. Só que o valor percebido daqui a pouco que essas unidades podem ter, esses canais de atendimento basicamente, né, podem ter para um player que hora que busca, de fato, ele aumentar esse volume dele em novos canais, vai ter um valor percebido muito maior. Então, é um exemplo de como a sinergia, no final do dia, ela acaba afetando e muito o valor do negócio, né? Então, o valor do negócio é subjetivo. Se alguém pagou 50 milhões no negócio, ele vale 50 milhões. Então,
É aquela teoria, né? Já vem da economia isso. Fantástico, o nosso tempo está se escoando, pessoal. A gente vai para os últimos minutos aqui do nosso bate-papo. Passou e está passando rápido. O assunto é gostoso, o assunto é bom de lidar e ele nos dá muitas conexões. É um setor que vem se aquecendo muito, o setor de M&As no país, e tem total sinergia com geração de caixa, de fluxo e de rendimentos financeiros. Laura, fazendo mais um approach nessa última pegada aqui, quando o Matheus fala assim, de outros elementos além do valuation, ele trouxe aqui um pouco, ele falou de marca, falou de canais de distribuição. Para mim, que vem um pouco das áreas contábeis, visualizo 2 DREs se encontrando e as possibilidades aumentando dos negócios. Eu acho que essa é uma realidade importante e que extrapola o próprio valuation, né? A construção de novos canais, a construção e a potencialização de resultados entre 2 negócios. Esse pode ser um insight também, essa pode ser uma dica e mais um formato de atuação para que os nossos assessores olhem para esses negócios? Com certeza, eu acho que entender uma tese de investimento de um potencial comprador traz muito valor. É muito do que a gente faz nos times de M&A. A gente tenta juntar 2 negócios e entender, a partir de qual é o comprador daquele business, o que a gente pode gerar de ideias adicionais. Qual que é uma tese de investimento que a gente pode trazer. Então, por exemplo, uma verticalização de um setor. Tem 2 players que fazem serviços complementares. A gente pode começar a sugerir que, juntas, elas poderiam atingir um top line melhor, ou seja, cada um vender para os clientes do outro, assim como um bottom line melhor também, ter sinergias de custo e de despesa. Então, quanto mais o assessor entender disso, mais ideias a gente pode ir jogando, porque, claro que o empresário que tem um tamanho médio, pequeno, tem oportunidades limitadas, versus se ele está dentro de um grande conglomerado, ele tem um potencial de investimento muito maior. Então, para ele se tornar líquido e interessante para um comprador, as ideias precisam ser trazidas para esse comprador, porque assim como tem times de M&A, vai ter na Unilever e na Procter & Gamble, vai ter o time de M&A que vai estar olhando 20 aquisições diferentes. Então, por que essa é mais legal que as outras? Quanto mais ideia a gente trouxer de sinergia entre os negócios e de potencial de crescimento, melhor, porque, de novo, o M&A pequeno e o grande dá o mesmo trabalho. Então, eu quero focar num que vai ser grande, ou que talvez não seja grande hoje, mas que vai se tornar grande com o tempo, porque tem muitas oportunidades conjuntas e sinergias a explorar. Fantástico. Matheus, alguma consideração a mais, algum tópico que a gente poderia ter abordado e não trouxe? E nesse meio tempo, vou deixando a palavra para quem quiser fazer uso, quem quiser trazer alguma questão, alguma abordagem, alguma pergunta, sinta-se à vontade. Tá bem, pessoal? Laura, mais algum ponto, algum tópico que tu acha que seria importante termos falado? Aqui o nosso amigo. Opa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer, meu nome é Felipe. Eu atendo 2 clientes que são egressos de M&As em tecnologia. Aí eles sempre comentam assim, que tem muitas empresas que, até menores, vão se incorporando, vão se fundindo, eventualmente sendo adquiridas. Aí eu queria entender com vocês, assim, fora o mercado de tecnologia, quais são outros mercados que vocês enxergam que tem muita liquidez, que está mais aquecido, ou que assim, tem um volume de transações que está acontecendo, tem acontecido mais, assim? Boa questão. Quem vai primeiro? Eu acho que setores resilientes sempre tem muita aquisição, porque a empresa a ser adquirida também vai ser resiliente. Acho que saúde e educação são 2 setores que estão sempre muito ativos. Saúde com inovação, educação junto com crédito. Acho que tem setores que têm muita inovação, sempre tem M&As acontecendo, porque às vezes faz mais sentido, o comprador sempre vai olhar para um potencial M&A e fazer a conta de buy or build. Faz sentido eu comprar essa empresa? Será que não é mais barato eu mesmo fazer dentro de casa? Então, qualquer empresa que traga uma inovação que as grandes incumbentes não tenham facilidade de criar, sempre tem mais liquidez. Acho que logística, por exemplo, a Cargo X captou perto de 1 bi
precisa gastar. Então, isso é um comprador ávido para o setor de logística. Enfim, acho que JSL,